E se eu te dissesse que o assassino mais fascinante da televisão não é um monstro, mas alguém que você secretamente torce para que escape? Imagine um serial killer que mata apenas criminosos, um vigilante com código moral que usa a escuridão para fazer justiça. Bem-vindos ao mundo perturbadoramente fascinante de Dexter Morgan, o serial killer que todos amamos, mas ninguém deveria. Porque veja bem, Dexter Morgan não é apenas mais um personagem de série. Ele é um fenômeno cultural que nos fez questionar tudo o que acreditávamos saber sobre certo e errado, sobre justiça e vingança, sobre humanidade e monstruosidade. E o mais perturbador de tudo, ele nos fez olhar no espelho e reconhecer que talvez, só talvez, exista um pouquinho de Dexter em cada um de nós. Mas antes de mergulharmos fundo nessa psicologia obscura, deixa eu te contar como tudo começou. Como um personagem que deveria nos causar repulsa se tornou um dos anti-heróis mais icônicos da história da televisão, porque essa história é muito mais complexa do que parece. Tudo começa em Miami, cidade ensolarada, praias paradisíacas, turistas felizes tirando fotos, mas por baixo dessa fachada perfeita existe um submundo de violência, corrupção e crueldade. E é exatamente nesse contraste brutal entre a luz do sol e as trevas da alma humana que Dexter Morgan opera. De dia, ele é um técnico forense especializado em análise de padrões de sangue. Trabalha para a polícia de Miami, ajudando a resolver crimes, sendo educado com os colegas, tomando café na sala de descanso. Um cara normal, sabe? Aquele tipo de pessoa que você encontra no elevador e nem percebe que está ali. Invisível, comum, seguro. Mas à noite Dexter se transforma em algo completamente diferente. Ele veste seu uniforme de morte, uma simples roupa escura que se torna quase um ritual sagrado. Prepara suas ferramentas com a precisão de um cirurgião e sai à caça. Só que aqui está o detalhe que muda tudo. Dexter não mata pessoas inocentes. Não, ele tem um código, um conjunto rígido de regras que seu pai adotivo, Harry Morgan, ensinou desde criança. E esse código é simples. Dexter só mata outros assassinos. Só mata pessoas que escaparam da justiça. Só mata aqueles que continuariam matando se ele não os parasse. É vigilantismo? Com certeza. É assassinato? Tecnicamente, sim. Mas é errado? Essa é a pergunta que vai te assombrar durante toda essa história. Porque pensa comigo, quantas vezes você já viu nos noticiários criminosos brutais sendo soltos por tecnicalidades jurídicas? Quantas vezes testemunhas desapareceram misteriosamente e casos foram arquivados? Quantas vezes você sentiu aquela frustração profunda ao ver a justiça falhando? Aquela sensação de impotência quando o monstro volta às ruas porque um advogado esperto encontra uma brecha no sistema? Dexter é a materialização desse desejo sombrio que todos nós temos. Open your eyes and look at what you did! Mas nunca admitimos em voz alta o desejo de que alguém faça o que precisa ser feito, de que alguém pare os verdadeiros monstros, independentemente das regras, das leis, das burocracias. E é exatamente isso que torna ele tão perigosamente atraente. Mas voltemos ao início. Porque para entender Dexter, você precisa entender de onde vem toda essa escuridão. E aviso desde já, essa origem é perturbadora. Dexter tinha apenas 3 anos quando sua vida foi destruída para sempre. Ele e o irmão biológico deles foram encontrados num container de transporte marítimo, sentados numa poça de sangue. O sangue da mãe deles, Laura Moser, que havia sido brutalmente assassinada por traficantes de drogas bem na frente dos olhos dos filhos. 3 anos. Deixe isso afundar por um momento. Uma criança de 3 anos, uma idade onde você deveria estar aprendendo a andar de bicicleta e assistindo desenhos animados, sentado no sangue da própria mãe por dias. O trauma não é nem a palavra certa, foi uma destruição completa da psique. O policial que encontrou os meninos foi Harry Morgan, um detetive experiente, um homem bom no sentido mais tradicional da palavra. Ele adotou Dexter, levou para casa, deu uma família, deu amor. Mas Harry não era ingênuo. Ele era policial há bastante tempo para reconhecer os sinais. À medida que Dexter crescia, Harry percebia que algo estava profundamente errado. Ele não sentia empatia, não formava conexões emocionais genuínas, torturava animais, demonstrava todas as características clássicas de um psicopata em formação. A maioria dos pais entraria em negação, procuraria terapia, tentaria consertar o filho. Mas Harry era pragmático de uma forma quase cruel. Ele sabia que não poderia mudar o que Dexter era. O trauma havia reconfigurado o cérebro do menino de forma irreversível. Dexter nasceu de novo naquele container, e o que emergiu não era mais totalmente humano. Então Harry fez algo que até hoje divide opiniões. Ele decidiu canalizar os impulsos do filho.
se Dexter precisava matar, e Harry estava convencido de que essa necessidade era inevitável, então ele pelo menos mataria as pessoas certas, as pessoas que mereciam. Imagine se esse pai, imagine olhar para o seu filho e ter que aceitar que ele é um predador, que não existe cura, não existe volta, e então tomar a decisão consciente de transformá-lo num instrumento de justiça sombria. É genial? É monstruoso? Provavelmente as duas coisas. Harry ensinou tudo a Dexter. Como identificar outros assassinos, como não deixar evidências, como parecer normal para o mundo exterior, como fingir emoções que ele não sentia, como construir uma máscara de humanidade perfeita. E, acima de tudo, Harry criou o código, regras absolutas que Dexter nunca poderia quebrar. Primeira regra, não ser pego. Segunda regra, ter certeza absoluta da culpa da vítima antes de agir. Terceira regra, nunca matar inocentes. Esse código se tornou a religião de Dexter, a sua bússola moral em um mundo onde ele não tinha moral natural, a voz de Harry na cabeça dele, guiando cada decisão, cada movimento. E funciona. Dexter se torna o predador perfeito, paciente, metódico, invisível. Ele estuda suas vítimas por semanas, às vezes meses, coleta evidências, confirma cada detalhe, e quando tem certeza absoluta de que está diante de um assassino que a justiça não pode tocar, ele age. O ritual é sempre o mesmo. Dexter captura a vítima, geralmente com alguma desculpa ou armadilha cuidadosamente planejada, leva para o seu kill room, um espaço completamente forrado com plástico transparente, amarra a vítima na mesa e então vem a parte mais perturbadora. Ele mostra para a vítima exatamente quem ela é. Coloca fotos das pessoas que ela matou, recita os crimes em detalhes, força o assassino a encarar a sua própria monstruosidade. Não é sobre tortura física, é sobre fazer justiça de uma forma que o sistema nunca poderia fazer. É sobre dar voz às vítimas silenciadas. E então, com uma faca bem afiada, Dexter goleta uma gota de sangue. Apenas uma gota, que ele preserva numa lâmina de microscópio. O seu troféu, a sua coleção pessoal de monstros que ele removeu do mundo. E depois disso, a morte é rápida, clínica. Dexter não sente prazer nisso, pelo menos não no sentido que psicopatas tradicionais sentem. Para ele, é uma necessidade, como respirar, como comer, é o que ele é. E aqui está o verdadeiro golpe de mestre da história, porque Dexter não deveria ser simpático. Ele mata pessoas, ele é, por definição, um serial killer, mas a série faz algo brilhante. Ela coloca ele dentro da cabeça dele. Ouvimos os seus pensamentos, os seus monólogos internos cheios de humor negro e observações cortantes sobre a sociedade. Vemos como ele se esforça genuinamente para entender emoções humanas que ele nunca vai sentir. Como ele estuda as pessoas ao redor, tentando imitar comportamentos normais. É como um alienígena tentando desesperadamente se passar por humano. E de alguma forma, isso cria empatia, porque no fundo todos nós já nos sentimos assim em algum momento. Todos nós já fingimos entender algo que não entendemos. Todos nós já usamos uma máscara social. Dexter só leva isso ao extremo absoluto. E então a série adiciona mais uma camada de complexidade, porque Dexter não vive sozinho no seu mundo sombrio. Ele tem uma irmã, Deborah Morgan, filha biológica de Harry e, portanto, irmã adotiva de Dexter. E Deb o ama incondicionalmente. Deb é policial, assim como o pai era, forte, determinada, com um vocabulário colorido e um coração enorme. Ela idolatra o irmão, confia completamente nele e não faz a menor ideia do que ele realmente é. A relação entre Dexter e Deb é o coração emocional da série, porque Dexter realmente se importa com ela. Ou, pelo menos, ele se importa tanto quanto ele é capaz de se importar com alguém. Deb representa sua única conexão genuína com a humanidade. Ele é a prova de que talvez, só talvez, exista um pouquinho de Dexter em cada um de nós. E então queria atenção, porque cada vez que Dexter age, ele arrisca não somente ser preso, mas destruir a pessoa que mais se importa com ele. Cada mentira para Deb é uma faca no coração da relação deles. E Dexter sabe disso, mesmo que ele não possa sentir da forma que pessoas normais sentem. Mas a vida de Dexter fica ainda mais complicada quando ele conhece Rita, uma mulher gentil, traumatizada por um relacionamento abusivo anterior, mãe de 2 filhos. Ela não procura paixão ou intensidade, ela procura segurança, alguém confiável, alguém que não vai machucá-la. E Dexter? Bem, Dexter vê Rita como uma camuflagem perfeita, um relacionamento que o faz parecer normal, que explica sua indisponibilidade emocional como sendo respeito aos limites dela. É conveniente, prático. Mas então algo inesperado acontece. Dexter começa a se importar. Não da forma tradicional, não com a intensidade que Rita merece, mas com algo que se aproxima de afeto genuíno. Ele se vê protegendo ela e os crianças, se vê querendo estar presente mesmo quando não precisa estar para manter a fachada. Os filhos de Rita, Astor e Cody, começam a vê-lo como figura paterna, e Dexter descobre que pode proporcionar para eles algo que ele nunca teve. Segurança, estabilidade e uma infância normal.
É irônico de uma forma dolorosa. O homem que não pode sentir amor está construindo uma família. O assassino está criando crianças. O monstro está fazendo panquecas no café da manhã. E a série nos força a confrontar questões impossíveis. Dexter é um bom pai? Objetivamente, ele protege as crianças, provê para elas e está presente. Mas ele também está ensinando, através do exemplo silencioso, que mentir é necessário, que esconder quem você realmente é a forma de sobreviver. Quando Cold mostra sinais de violência depois de ser traumatizado pelo pai biológico abusivo, Dexter é o único que realmente entende. Ele vê o seu próprio reflexo naquela criança assustada. E pela primeira vez na vida, Dexter usa sua própria escuridão para algo genuinamente positivo. Ele ajuda Cold a processar a raiva, a canalizar os impulsos, a não se tornar o que poderia se tornar. É redenção? É corrupção? A linha fica cada vez mais borrada. Mas, claro, o universo de Dexter não permite paz por muito tempo. Porque quando você é um predador, outros predadores eventualmente detectam a sua presença. Surprise, motherfucker. E ao longo da série, Dexter frente antagonistas que funcionam como espelhos distorcidos de si mesmo. Tem o cortador de gelo, serial killer que não tem código, que mata indiscriminadamente e deixa corpos mutilados para serem encontrados. Ele representa o que Dexter poderia ser sem o código de Harry, um monstro completo, sem restrições. Um assassino que viveu a mesma experiência traumática que Dexter naquele container. O irmão biológico, que Dexter nem sabia que existia. Essa temporada explora a questão. Se o trauma cria monstros, por que alguns monstros desenvolvem códigos e outros não? Who had garlic for lunch? I'm gonna punch you in the neck. Actually, É natureza? É criação? Harry fez a diferença? Ou Dexter sempre foi de fato um serial killer que transformou seu desejo de matar em alvos impunes da sociedade? E você, o que acha? Dexter merecia redenção? O código de Harry era ético ou apenas uma forma de criar um assassino funcional? E se você encontrasse alguém como Dexter na vida real, você o denunciaria? São questões complexas e adoraria ouvir sua opinião nos comentários, porque essa é a magia de séries como Dexter. Elas continuam vivendo nas nossas discussões e reflexões. Se você curtiu essa análise profunda sobre o serial killer mais amado da televisão, deixa aquele like aqui embaixo, isso ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito no Papo em Série, aperta aquele botão de inscrição agora. Aqui a gente mergulha de cabeça nas séries, destrincha cada personagem e cria aquele papo de qualidade que você não encontra em qualquer lugar. No próximo vídeo, vou falar sobre outro anti-herói fascinante, Walter White de Breaking Bad. Se você achou a jornada de Dexter complexa, espera só para ver como a transformação de um professor de química em chefão do tráfico levanta questões ainda mais perturbadoras sobre moralidade e escolha. Mas antes de você ir, comenta aqui embaixo. Qual foi o momento de Dexter que mais te marcou? Para mim, foi quando ele encontrou Harrison no sangue de Rita. Aquele paralelo com sua própria origem foi devastador. E se conhece alguém que é fã de Dexter, compartilhe esse vídeo. Vamos criar uma comunidade que realmente aprecia análises profundas. Muito obrigado por assistir até o final. O fato de você ter ficado comigo durante toda essa jornada mostra que você é exatamente o tipo de pessoa que faz essa comunidade ser especial. Até o próximo vídeo e lembra, continue tendo aquele papo em série de qualidade. Um abraço forte e nos vemos na próxima análise.